cara que cria um negócio, ele teve uma visão e ele tem uma força de trabalho muito grande. E ele confia na intuição dele também. Mas chega uma hora que o jogo muda, que ele precisa de alguns elementos técnicos para ele passar para a próxima fase. Senão, ele inclusive vai retroceder. É isso? Eu acho que todo empreendedor, ele é um visionário, ele tem uma visão de negócio e uma força braçal de empreender, de colocar, mas muitas vezes falta conhecimento para ele que ele precisa adquirir para sair de uma zona de conforto, para dar um próximo passo e crescer com segurança. Quando eu idealizei o livro, eu queria passar de forma prática para o empresário, para o empreendedor que vai ler o livro, uma forma de evolução. Muita gente fala de planejamento estratégico. Planejamento estratégico, para você fazer, ele tem que responder 3 questões. Aonde eu tô, que é mapear o estágio atual que você tá da sua empresa. A segunda questão, aonde você quer chegar, que está muito ligado à sua visão de negócio. E a terceira questão é como eu vou fazer isso. O ponto que é interessante do livro é como eu trago isso de forma prática para o dia a dia. Quais são os principais pontos aí, as principais fragilidades? Quando você fala que a maioria não está pronta para uma venda. Avaliei a empresa, ela vale 100 milhões. Não significa que você vai colocar 100 milhões no bolso. Se você não planejar direito, de cara você vai pagar de tabela progressiva do imposto de renda, que vai de 15% a 22,5% sobre o valor do ganho de capital. No final do dia, o que importa não é o número bonito que sai na capa do jornal, empresa vendida por 100 milhões. Na minha opinião, o que importa é quanto que você colocou no bolso. E tem muita pegadinha, né? Na hora de uma negociação, que se você não ficar atento, você perde valor. Você pesava 135 quilos, hoje você disse que você pesa 80. Como que você emagreceu? Quanto tempo levou? Cheguei a pesar 135 quilos. Até os 26 anos de idade, eu pesava 70. Quando eu me formei na faculdade, comecei a trabalhar, empreender no escritório, eu entrei em hiperfoco. Eu quero sair do ponto A para o ponto B nesse prazo e eu trabalhava que nem maluco. Isso me custou várias coisas. E dentre elas custou a minha saúde. Cheguei a pesar 135, aconteceu um episódio de falta de ar, que eu fui amarrar o tênis, abaixei para cuidar, a barriga apertou o diafragma e desmaiei. Fui parar no hospital, foi. Hoje é engraçado ver, né? Eu fiquei assustado, achei que tava tendo infarto, sei lá. Quando aconteceu isso, eu falei, cara, chega, tá no limite, não dá mais. Você falou de religião, a gente tinha comentado da série The Chosen. Essa cena em específico, o conflito dele entre eu sei, é isso, eu creio nisso, tanto que ele vai lá, ele ajuda, ele chora, depois ele defende, mas no final do dia eu não quero abrir mão daquilo que eu conquistei. Focar um pouco aqui na mensagem final no que eu sempre questiono para os empresários. As oportunidades na nossa vida passam. E se você receber uma proposta de venda irrecusável da sua empresa, você está pronto para vendê-la? E a oportunidade aparece. E na maioria das vezes a pessoa não está pronta para vender, nem a empresa está preparada para maximizar o valor que ela pode. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Como Não Pensei Nisso Antes, um podcast onde a gente fala sobre inovação de um jeito leve e descomplicado. E hoje estou recebendo aqui um cara que vai descomplicar a sua vida se você tem um negócio, está querendo crescer, não sabe como, está encontrando aí diversas dificuldades. O nome dele é Rodrigo Baraldi, ele é conselheiro estratégico e advogado especializado em M&A com mais de 10 bilhões em operações de fusões e aquisições já assessorados. E ele também está lançando um livro aqui, 365 dias para se tornar o dono que a sua empresa precisa. Tá aqui, ó, e a gente vai discutir, não sei se vai dar tempo da gente passar as 365 dicas, mas a gente vai passar muitas delas aqui para vocês. Seja bem-vindo, Rodrigo, obrigado por ter vindo. Obrigado eu pelo convite, é um prazer estar aqui, conhecê-lo pessoalmente, já acompanhei um pouco o podcast e tá de parabéns o trabalho, é sensacional. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você. Pô, obrigado você, tô super feliz aí que a gente tá, enfim, se encontrando e conversando. E aí eu queria começar, acho que a gente vai entrar no contexto do livro, que eu acho que tem muita coisa pra gente falar. Mas você tá num processo de transição. Um advogado estabelecido, muito bem sucedido, com um patrimônio aí assessorado em M&As muito relevante e agora está partindo para esse lado de consultoria estratégica. Por que você está fazendo esse movimento? Eu sempre tive viés empresarial, eu venho de uma família empreendedora, né? Meu pai teve indústria
Eu acho que a minha história começa um pouco relacionado a isso e de trabalhar muito cedo com ele, de ter vontade de empreender. Fui para o direito por condições de vida, né? Eu tenho uma frase que eu falo que eu costumo dizer que quando você não tem opção, às vezes é a sua melhor opção, porque você não tem opção, você tem que fazer o que tem que ser feito. E foi muito o meu caso pelas coisas que aconteceram na minha família. Isso me levou ao direito. Só que eu sempre olhei para o direito como uma empresa e sempre atuei muito dentro dos clientes. Isso me trouxe uma bagagem muito grande de contábil, financeiro, comercial, gestão de pessoas. Eu implementei isso ao longo dos anos no escritório e ao longo de outras empresas que eu tive no meio do caminho. Outros negócios que eu investi ou que eu fazia gestão, que eu fundei. E que em algum momento ou eu fechei ou eu vendi. E nos últimos 2 anos me despertou um desejo muito grande de retribuir. Retribuir para empresários que são empresários do mesmo nível que meu pai foi, empresários de médio porte, de pequeno para médio porte, que têm suas empresas, que fazem tudo dentro da empresa, que são muito ligados ali à operação e essenciais para ela, e que muitas vezes passam por dificuldade, que foi o caso da minha família. E eu senti esse chamado mesmo de falar, pô, eu preciso contribuir um pouco. Daí nasce o início da escrita do livro e a montagem da Gerando Equity Club, que é um ecossistema focado em M&A para atender de forma 360 graus o cliente, né? Iniciando por um trabalho de mentoria mesmo, junto aos empresários, um trabalho muito de transformação de mentalidade, de comportamento, de ensinar o jogo do equity, que muita gente fala e não explica direito o que é isso, como ele pode entender. Então é daí que nasce um pouco essa vontade, esse desejo de fazer essa transição. Não é uma transição fácil. O escritório tem 20 anos, a gente completa 21 anos esse ano, mas ele é um escritório que está consolidado, já tem uma sistemática de gestão muito bem definida, então é um passo natural esse processo, e eu não vou sair da frente do escritório, né? Eu vou continuar ali com o escritório, como é um escritório que atua na área de M&A, ele é um braço do ecossistema como um todo. Quero pegar carona uma parte que você falou aí, do dono, né? O pequeno e médio empresário, e aí ele começa um negócio. Na minha opinião, é só uma opinião, quero ouvir de você também. O cara que cria um negócio, ele teve uma visão e ele tem uma força de trabalho muito grande. Sim. E ele confia na intuição dele também. É um cara que faz, né? Lembra que tinha gente que faz? A gente assistia isso na TV. Isso é verdade. O que eu tô entendendo é que chega uma hora que esse jogo... Isso sempre vai fazer parte do processo de empreender. Mas chega uma hora que o jogo muda, que ele precisa de alguns elementos técnicos para ele passar para a próxima fase. Senão, ele inclusive vai retroceder. É isso? Sim, Eduardo. Eu acho que todo empreendedor ele é um visionário, porque ele olha, ele tem uma visão de negócio e uma força braçal de empreender, de colocar, mas muitas vezes falta conhecimento para ele que ele precisa adquirir para sair de uma zona de conforto, para dar um próximo passo e crescer com segurança. Então, eu vejo muitos empresários estagnados que não conseguem dar um próximo passo ou furar uma bolha, né, como se diz hoje em dia, por falta de conhecimento. E não é conhecimento técnico. É conhecimento de negócio, conhecimento muitas vezes de empreendedorismo, acesso às informações corretas ali. E um outro lado é a mentalidade. O empreendedor, ele precisa ter uma mentalidade de longo prazo. Empreender não é uma corrida de 5 km, é uma corrida de 42. Você vai colher os frutos, mas empreender é entender que muitas vezes você tem que fazer a mesma coisa todos os dias de forma repetida até que aquilo se torne um hábito e te leve ao sucesso do empreendedorismo que você quer. Então, é uma jornada de longo prazo. E essa jornada você precisa desenvolver habilidades. E dentro dessas habilidades, quanto maior você fica, mais complexo o jogo fica. O tabuleiro, as peças vão se complicando, então você precisa ir desenvolvendo desenvolvendo essas habilidades.
Quero entrar no livro, depois a gente vai voltar para os outros temas. Vou mostrar aqui para vocês de novo o livro que está chegando quentinho, tá bom? Esse podcast, ele foi gravado agora no dia 15 de janeiro, mas quando você estiver assistindo, esse livro já vai estar à disposição aí nas vendas aí na Amazon, né? A gente vai conseguir encontrar. E entre outras livrarias aí, só procurar na internet que você vai encontrar. Você falou sobre esses elementos técnicos que o empreendedor precisa desenvolver e você também falou lá no começo do jogo do equity. Sim. Você pode explicar por que é que o dono precisa ler esse livro? O que ele tem aqui que ele vai extrair? Por quê? Você mesmo, eu li uma parte do seu livro, você mesmo começa dizendo assim, olha, esse daqui não é mais um livro de negócios, esse daqui não é um livro de dicas, de frases feitas, tem alguns aspectos práticos, tem um to-do a se fazer que vai te levar do ponto A para o ponto B. Você pode falar um pouco disso pra gente? Quando eu idealizei o livro, eu queria passar de forma prática para o empresário, para o empreendedor que vai ler o livro, uma forma de evolução. Então, eu procurei colocar o livro numa didática ou escrever ele de um jeito onde ele conseguisse colocar em prática algumas ações simples, né, que muitas vezes ele não para fazer no dia a dia. Vou te dar um exemplo muito simples aqui. Muita gente fala de planejamento estratégico. Planejamento estratégico, para você fazer, ele tem que responder 3 questões. Aonde eu estou, que é mapear o estágio atual que você está da sua empresa. A segunda questão, aonde você quer chegar, que está muito ligado à sua visão de negócio. E a terceira questão é como eu vou fazer isso. E aí, dentro de como eu vou fazer isso, quais são os obstáculos que eu vou enfrentar. Você conseguindo responder essas 4 questões, né, essas 3 questões e pontuar os obstáculos, você já tem um planejamento estratégico da sua empresa. É simples assim. Mas você precisa pensar isso. E muitas vezes as pessoas entendem que precisa estudar administração de empresa para fazer um planejamento estratégico ou ser um executivo de multinacional. Não precisa. Entre N outras coisas, eu trouxe um pouco disso no livro, de como, de maneira simples, você consegue ir desenvolvendo setores da sua empresa, área comercial, área de marketing, gestão de pessoas e tudo mais, para esse ponto. E aí, o livro ele vai caminhando para o final dele, né, ali já nos últimos capítulos, vamos dizer assim, onde eu falo de legado e venda. Porque, ao final do dia, nós passamos por essa vida, nós estamos aqui de passagem. Então, eu quero construir uma empresa para ser eterna. A primeira pergunta que eu te faço é, você quer construir ela para ser eterna? Quem vai te suceder? Porque todos nós vamos morrer um dia. Esse é o primeiro passo. Segundo, se quem vai te suceder está na sua família, você perguntou para ele se ele quer? Porque o maior erro que todos os empresários cometem de empresas familiares é não perguntar para os seus sucessores se eles querem. E eu posso te garantir que a maioria não quer. A maioria não quer a vida que o pai teve. Porque ser empresário é uma vida de devoção. Você é devoto da sua empresa o tempo todo ali no dia a dia. Qual é o caminho natural? Ou você vai vender lá na frente, ou você vai estruturar a governança da sua empresa para que ela possa trazer executivos profissionais e o legado perpetuar. O legado vai perpetuar de qualquer forma, na venda ou na estruturação. O ponto que é interessante do livro é como eu trago isso de forma prática para o dia a dia. Quais ações eu posso fazer hoje para estruturar a minha empresa para ela crescer de forma organizada, para ela ser perene ao longo do tempo e para se um dia eu decidir ou fazer uma sucessão profissional ou vender, ela já está pronta. Então, o livro ele passa, obviamente, de uma forma mais didática e simples, isso. E aí eu trago no livro exercícios diários. Tem um QR Code no livro que a pessoa vai acessa uma página que, ao final de todo dia, ele tem uma prática diária que ele pode ir fazendo e colocando em prática o que ele está aprendendo no livro. Tá no final? Tá no começo, tá logo depois da apresentação. Bem no comecinho mesmo. Pô, isso é muito legal. Isso eu não tinha visto, não.
Cadê ele aqui? Ah, aqui, achei. Aqui, ó. Né? Isso, esse QR Code leva para uma página institucional que aplica tarefas diárias relacionadas a cada dia. Não tenho dúvida que se o empresário fazer algumas delas, ele sai do ponto A para um ponto de evolução um pouco maior. Cara, você falou uma coisa, eu sempre falo isso pro meu time, vou pegar no começo, sobre o plano. Às vezes as pessoas acham que a gente está falando um plano, elas estão preocupadas em fazer o plano e entregar. Eu sempre digo assim, mas a gente vai executar? Esse plano é execuível? Esse plano é possível? Não é para o cliente gostar do plano, é para funcionar para que o cliente goste do resultado que o plano se propõe. E é tão difícil essa síntese, esse minimalismo que você propõe, porque é simples, daí vem a complexidade. Sim, as pessoas têm dificuldade em ser simples. Elas sempre pensam de forma mais complexa. E no final do dia, um ponto... Vamos lá. Para eu fazer um planejamento estratégico, eu preciso saber para onde eu quero ir. Essa é a primeira coisa, né? É a minha visão de negócio. Se eu não tenho uma visão clara de negócio, e aqui eu faço um parênteses, meu Rodrigo, não basta eu ter uma visão clara de negócio. Eu preciso saber qual é o meu propósito. Qual é o propósito de vida do Rodrigo? Porque se o meu propósito de vida não estiver alinhado com a visão de negócio da minha empresa ou das minhas empresas, eu vou ter um descasamento entre o que eu quero para minha vida pessoal e o que eu quero para profissional. E aí é o primeiro passo para começar a dar errado. E as pessoas separam, mas ninguém... A vida não separa, né? Não tem nada a ver. A gente é um só. Nós somos um só. Eu tenho que ter esse alinhamento. Eu tenho que ter esse alinhamento com a minha esposa, com a minha família. Se eu não tiver, em algum momento vai ter um problema. Eu faço isso. Eu finalizei o planejamento estratégico do ecossistema como um todo, fui trabalhar das empresas que são satélites ali. Quando eu estava quase no final, eu sentei para conversar com a Bárbara, com a minha esposa. Eu falei para ela, falei assim, nos próximos 5 anos, esse planejamento vai demandar tudo isso de dedicação e tempo meu. Você está de acordo? Porque se ela não tiver de acordo, eu vou ter um problema em casa. E eu não quero ter um problema na minha casa. Porque o meu propósito de vida está uma vida saudável com a minha esposa. Então eu tenho que ter alinhado o meu propósito com a minha visão de negócio. Fala um pouco mais sobre propósito, que é uma palavra que está em voga na internet. E as pessoas... A gente vive uma crise semântica, né? Sim. Várias pessoas estão tirando o significado das palavras e colocando. Aí isso é um universo que a gente poderia falar sobre isso. Propósito é uma palavra que está passando por esse momento. O que é propósito? Para mim, Rodrigo, eu não sabia o que era propósito. Eu não tinha a certeza do que era propósito até muito pouco tempo atrás. Eu li um livro ele é um pastor americano chamado Mike Murdock. Esse livro chama O Desígnio. Depois que eu li esse livro, eu passei a entender o que é o propósito. Para mim, o meu propósito de vida, ele, em primeiro lugar, ele está ligado com o meu desígnio de vida. E o meu desígnio é um chamado que não tem outra explicação que não ser ligada ao porquê eu vim nesta vida. Todos nós viemos nessa vida por um motivo muito claro. Independentemente da religião de cada um, Perfeito. Todos acreditam num Deus. Então, a gente vem para essa vida com um propósito, com um desígnio de cumprir. Então, o meu propósito, em primeiro lugar, ele está atrelado ao desígnio na qual eu vim aqui. E aí, desse desígnio que eu consegui identificar muito claro, depois da leitura desse livro, que era ajudar as pessoas à minha volta com o conhecimento que eu consegui adquirir e evitar que pessoas sofram por problemas tão simples de se resolver, e o conhecimento que eu adquiri foi na área empresarial. Então, o meu propósito de vida passou a ser um propósito que é amplo, que ele vai desde do meu relacionamento com a minha esposa, da forma com que eu quero viver com ela de forma plena, ao trabalho que eu quero realizar de forma plena, entregando isso. Então, para mim, o propósito ele tem que estar muito ligado ao íntimo da pessoa.
É muito bonito você ver em frases institucionais, o propósito da empresa o propósito da empresa é ganhar dinheiro. E não tem mal nenhum nisso também. Nenhum. É. Qual é o propósito do dono da empresa? Porque a empresa vai ser reflexo dele. Toda empresa é reflexo do seu fundador. Qual é o propósito do dono? Se o dono é uma pessoa que ele tem propósito de ajudar pessoas, a empresa dele, muito provavelmente, além de ter o propósito de fazer receita e gerar lucro, ela vai ajudar pessoas. Está ligado ao propósito, mas do dono. Então, eu acho que eu concordo contigo. A gente vive uma crise semântica de entendimento das coisas. Uhum. Para mim, a clareza que eu tive foi muito relacionada a essa questão do desígnio divino, do desígnio de Deus, quando eu venho para cá, e o porquê, qual é o motivo. Eu me questionei muito nisso. Assim, por que você está aqui hoje? Por que você fez por que você fez a faculdade de Direito e não de engenharia de produção ou administração que eu queria fazer quando eu trabalhava com meu pai? Por que meu pai faliu, a gente perdeu absolutamente todo o patrimônio, ficamos com o único bem que tinha, que era um bem de família? Tudo tem um porquê nisso. E hoje eu entendo de forma muito clara que a vida me preparou para ajudar empresários que não passem pelo que a minha família passou, pelo que meu pai passou. Que a família desses empresários não passem por isso. Que ele consiga construir e deixar um legado ali. Então, enfim, não sei se eu consegui ser claro, mas Cara, conseguiu. Para mim, assim, eu não sei para quem tá assistindo, mas para mim foi muito boa a sua resposta sobre o propósito. Me fez pensar. Me fez pensar também. Me incomodou. Nosso propósito tem que incomodar a gente. Eu sei. Você sabe que eu entrevisto muita gente no Saída de Mestre, que eu dividi com você, e eu escuto muito isso. Não sou um advogado especializado em M&A, mas eu me especializei em assessoria de imprensa de startups e empresas em crescimento. Que estão fazendo M&A toda hora. Que estão fazendo M&A toda hora. O vazio pós-venda. Ouvi isso, o cara correu atrás de um pote de ouro anos, e aí ele pegou um pote de ouro. E de repente, dinheiro não é mais um problema pro cara. Não. Pro cara e pra família dele. E aí, eles vão pro buraco, cara. Ficam infelizes. Sim. Muitos, homens e mulheres. E eu já tentei conversar, né? Enfim, a gente já desenvolveu um monte de conversa sobre isso. E esse vazio, né? Esse lugar. Dizem, eu também, enfim, cada um tem a sua religião, mas eu já ouvi que, assim, né? Quando tem um espaço aqui vazio, Deus deixou para que ele ocupasse, né? Sim. Então, eu gosto dessa definição, assim. E a família, para mim, também tem um papel fundamental nisso, assim. Para mim, a dinâmica que eu tenho com a minha esposa, com meu filho, com meus bichos, sabe? A dinâmica que eu tenho de trabalho também, de conseguir fazer com que a EDB ajude pessoas, não só os meus clientes, mas os meus colaboradores também. Sim. Gente que cansou, não quero mais ser humilhado no trabalho, eu quero trabalhar num lugar melhor, que se alinha, que se sente reconhecido. Para mim, isso me basta. Não que eu não queira, mas me preenche. Talvez eu não soubesse o que era propósito antes dessa conversa, mas talvez eu já tenha achado e... Vale muito... Eu recomendo a leitura desse livro que eu te falei. Vou ler. Infelizmente, a versão que veio pro Brasil é uma versão resumida. Português, pequenininha, fininha. Mas a versão desse livro americana, que provavelmente você deve achar ele de forma eletrônica para comprar, ele é bem denso. E é um livro muito bacana, porque ele trabalha de um jeito e ele vai, assim, no detalhe e faz com que você reflita muito sobre essa questão de propósito, do desígnio. E pegando um gancho no que você falou, Eduardo, do vazio, isso é uma das coisas nesses 20 anos que eu mais vi no pós-venda. Porque eu trabalho com sell-side. Raramente eu faço um buy-side, pelo lado do comprador. Eu tô para te falar que acho que 90% dos casos acontece
principalmente quando é venda de fundador. É o fundador que está fazendo a venda, ou a segunda geração que é muito ligada ao fundador, a primeira. Esse vazio pós-venda é algo que incomoda demais. Tanto que isso é algo que eu busquei trabalhar na minha mentoria para empresários de preparação. Não é preparar a empresa para venda, é preparar a empresa e se preparar para uma venda. E no livro eu falo um pouquinho disso, eu trago algumas lições de fazer. E uma forma de percepção diferente, né? Porque você vender a sua empresa não significa que acabou o seu propósito. Mas pode significar uma liberdade de você executar o seu propósito sem preocupação financeira. É, porque ali é a vida do cara, né? Tudo gira em torno do negócio, tudo a dinâmica, o dia a dia dele e tal. Eu vi algumas empresas assim, que tinha o dono e o filho e tal. O dono é aquele cara que passa o dedo assim pra ver se, né? Ali tá o sangue do cara, né, meu? O cara não vê como um ativo, como você colocou, né? Sim. Essa é uma conversa bastante complexa. Sim, e reflexiva. Deixa eu te fazer uma pergunta. Toda empresa pode ser vendida? Claro, nem toda empresa pode ser vendida por algumas questões técnicas, vamos dizer assim. Exemplo, escritório de advocacia. Escritório de advocacia ele está vinculado à atividade pessoal do dono. Por quê? Porque é uma atividade privativa. Só advogados podem ter escritório de advocacia. Aqui no Brasil. Fora tem legislações que permitem contextos diferentes. Perfeito. O que acontece? Imagina que eu vou vender o meu escritório de advocacia para um escritório maior. Esse escritório não vai comprar a carteira de trabalho do Rodrigo. Por quê? Porque a carteira de trabalho está diretamente relacionada aos sócios que fundaram o escritório. É personalíssimo. Personalíssimo. Então eu tenho uma dificuldade maior. Isso não impede de eu fazer outro tipo de M&A. Fazer uma fusão, vender essa carteira e ficar por anos ainda. Então saiu do meu nome a placa, mas eu continuo como sócio, os clientes estão amarrados. Mas tirando esses casos, toda e qualquer empresa pode ser vendida. A pergunta que eu sempre faço é se a proposta chegar, se ela está pronta para venda. A grande maioria não está. Vamos entrar nesse detalhe, então. Quais são os principais pontos aí, as principais fragilidades, quando você fala que a maioria não está pronta para uma venda? A maioria dos empresários, eles administram a sua empresa visando lucro. E isso está certo. Todo mundo tem que visar lucro. A empresa nasceu para dar lucro. O principal problema disso eu não olho pensando na minha empresa como um ativo que tem que se valorizar todos os anos. A gente comentou um pouco antes de gravar aqui, eu dei o exemplo, eu vou repetir, que eu acho que é o exemplo mais claro. Quando eu penso em investir na área imobiliária, qual que é o meu pensamento? Eu vou comprar um imóvel, porque eu vou investir nele, ao longo do tempo ele vai valorizar, e com essa valorização, um dia eu quiser vender, eu ganhei, eu fiz dinheiro em cima dessa valorização, além de eu poder alugar e ter uma renda extra. Mas eu não olho para a empresa pensando em valorização. O empresário sempre olha para a empresa pensando em gerar lucro. Só que a empresa precisa valorizar. Minimamente ela é um ativo dele. No imposto de renda meu tá o meu apartamento, o meu carro, minhas cotas do escritório, minhas cotas da minha empresa. Se ela está lá no ativo, ela é um ativo. E esse ativo tem que se valorizar ano a ano. Por diversos fatores. Um deles se eu não cresço 15% ao ano, a inflação consome meu patrimônio, meu ativo. Então eu preciso crescer, eu preciso ter um ativo mais valioso. Esse é o primeiro ponto. A maioria dos empresários não olham pensando nisso. Tirando startups que já nascem com este propósito, a maioria das startups hoje de tecnologia ou outros setores, eles nascem com o propósito do quê? Vou começar o meu negócio pensando em vender daqui 4, 5 anos, faço muito dinheiro, construo outra empresa. Essa é a cabeça desse empreendedor, é uma cabeça já focada nisso. Mas mesmo esse empreendedor, ele comete muitos erros quanto o empresário tradicional. Ele pensa em vender, mas ele não se planeja para venda.
ele não faz um planejamento tributário, por exemplo, para pagar um ganho de capital menor na hora da venda. Ele não estrutura muitas vezes a sua empresa para ela captar o máximo de valor ali, porque não é só valuation. Avaliei a empresa, ela vale 100 milhões. Não significa que você vai colocar 100 milhões no bolso. Se você não planejar direito, de cara você vai pagar de tabela progressiva do imposto de renda, que vai de 15% a 22,5% sobre o valor do ganho de capital. Então você já tem esse desconto. Se você contratou funcionários errado e tem um passivo trabalhista muito grande, esse passivo vai ser descontado do valor. Se você não fez um planejamento tributário adequado e você pagou impostos de forma errada ou tem passivos tributários, tudo isso vai ser descontado do valor. Ou seja, no final do dia, o que importa não é o número bonito que sai na capa do jornal, empresa vendida por 100 milhões. Na minha opinião, o que importa é quanto que você colocou no bolso. Porque se você vender por 100 milhões e colocar 50 milhões no bolso, é a mesma coisa de você vender por 60 milhões e colocar 50 milhões no bolso. Fazer uma estruturação de planejamento, ou o que eu chamo de pré-M&A, quero vender a minha empresa um dia. Começo a preparar ela agora, é maximizar o quanto de valor eu coloco no meu bolso na hora da venda. E aí entra planejamento tributário, planejamento comercial, planejamento financeiro. E tem muita pegadinha, né? Na hora de uma negociação, que se você não ficar atento, você perde valor. Quais pegadinhas? A clássica, para mim, são as cláusulas de earn-out. Essas aí são clássicas. Tem outras? Tem. Dá um exemplo aqui. Estoque, valorização de estoque. Tive um caso, alguns anos atrás, no escritório, que o cliente ele não quis contratar assessoria para fazer o trabalho de negociação. Eu tenho meu financeiro, eu sei negociar, não preciso... Deixa comigo. Não quis contratar, contratou o escritório jurídico, negociou preço e falou eu quero a entrega do documento, eu quero a entrega de contratos, do documento contratual. Tudo bem. Quando chegou o contrato para uma revisão final, eu fui olhar o contrato, eu chamei ele e falei assim, você tem certeza dessa negociação de cláusula de estoque? Ele falou assim, tenho, por quê? Já está acordado o preço de venda. Eu falei, quanto que você tem de estoque hoje? Eu tenho contábil 2 milhões. Quanto você tem de estoque em valor de mercado real? Eu tenho 10 milhões. Falei, tá, então, e esses 8 milhões você vai deixar na mesa pro comprador? Ele falou, não, esses 8 milhões é meu. Eu falei assim, qual cláusula de contrato tá que você vai fazer um ajuste de preço entre valor contábil e valor de mercado do seu estoque? Porque estoque tem liquidez. Estoque eu ponho à venda, eu tenho liquidez, é dinheiro no bolso. Isso é pegadinha contratual. Então, a área de M&A, ela tem muitas nuances ali na execução. Então, você tem que ficar muito atento. Mas isso dá para se prever quando? Quando eu preparo a empresa para venda. Porque eu já posso ir preparando ela em um formato que, nesse momento, eu já pensei no estoque, eu já pensei no contas a pagar, no contas a receber, eu já estruturei a minha área comercial para ela ser o mais eficiente possível, eu já me preocupei com uma coisa que ninguém se preocupa. Mais importante do que receita alta e margem é geração de caixa. Para uma empresa de mercado tradicional não adianta nada eu ter uma receita alta, margem alta, eu não sou gerador de caixa. Desculpa, eu confesso que eu não entendi os conceitos. Você falou receita, beleza, margem e geração de caixa. Geração de caixa não é receita? Desculpa a minha ignorância. A receita faz parte da geração de caixa, mas a geração de caixa é o saldo positivo entre o que eu tenho para pagar e o que eu tenho para receber. Tá bom. Qual que é o problema? Eu tenho empresas que trabalham com ciclo financeiro negativo. O que é isso? Eu compro à vista e vendo para receber em 90 dias. Durante esses 90 dias, eu estou bancando a operação. O meu fluxo de caixa aqui, ou ele é deficitário ou ele é muito espremido. Entendi. Isso impacta em valuation, impacta em preço. Impacta? Impacta em preço. Porque uma das formas de cálculo de valuation é fluxo de caixa descontado. Eu pego qual é a capacidade minha de gerar caixa, projeto para o futuro e trago a valor presente.
Esses dias apareceu lá um prospect na EDB, agora que você falou, ele é uma plataforma, chama Seu Ativo, conecta varejistas, né, empresas que precisam eles não fazem a antecipação da duplicata, mas eles conectam com um investidor que quer colocar essa grana, e aí a empresa que precisa antecipar esse recebível, ela faz a conexão. É um mercado isso daí também. É um mercado, um bom mercado e um mercado muito utilizado. Principalmente para resolver muitas vezes esse problema de... Você pega startup. Startup normalmente é cash burn, né? Ela tá queimando caixa direto. Então, todo o dinheiro que entra sai muito rápido. Porque o foco é gerar O foco da startup é aumentar receita. Ela não, normalmente, a maioria das startups não estão preocupados com a margem ali. Elas querem ter margem, mas elas não estão muito preocupadas de tecnologia, porque o múltiplo de avaliação dela é outro. Né? Ela está num mercado. Eu falo que o mercado startup é um mercado meio paralelo. Você vai fazer valuation muitas vezes para receber investimento que numericamente não se sustenta. Mas o mercado entende que ela tem um potencial de crescimento, porque o mercado é muito grande e aportando dinheiro e ela queimando dinheiro para aumentar a receita, ela consegue atingir. E aí eu pago um múltiplo de valor maior nela. Então, tem algumas diferenças também de mercado tradicional para startup ali. O mercado tradicional já é mais by the book nesse ponto. Mas é legal porque você está trazendo um assunto que teoricamente é do universo das startups para o empresário de negócios convencionais. Os caras estão abrindo os ouvidos para você agora? Você está conseguindo? Você sente um amadurecimento, um interesse maior? Eduardo, relativo. Eu acho que na geração mais nova de empreendedores ali, ou a segunda geração de famílias fundadoras, mais fácil essa comunicação. E com os fundadores mais tradicionais, pessoas um pouco mais de idade, tem que tomar cuidado muito com a abordagem, né? Então não adianta ser uma abordagem muito assertiva, direta e pragmática, que muitas vezes ele fala, eu faço isso há 40 anos, construí esse império, quem que é esse que está falando aqui para mim de fora sem conhecer o meu negócio, né? Que eu preciso mudar. Então é um processo, mas é um processo que tem tido sucesso. Assim, tem um caso que a gente trabalhou recente, a venda foi feita no final do ano passado, foi assim, para mim, foi um dos casos mais emblemáticos, porque chama Eduardo também, cliente, e ele me permitiu, durante praticamente 3 anos, fazer o trabalho com muita liberdade, com muito controle dele, mas muita liberdade de ideia, de ajustes que permitiram maximizar o valor de venda dele ao máximo. Então, só para se ter uma ideia, em números gerais aproximados, 3 anos atrás a empresa tinha um valuation na faixa de 70 milhões e ele colocaria, e ele pagaria de ganho de capital aqui algo em torno de 16 milhões e teria em torno de 10 milhões de contingências e passivos. Ele fez a venda por... Deu 26 milhões aí a menos. Dos 70. Aproximadamente 26 milhões a menos. Ele fez 3 anos depois de todo o trabalho que a gente fez na empresa e nele, porque há 3 anos atrás ele não estava preparado para vender a empresa. Se ele tivesse vendido, esse vazio dele ia ser impreenchível. 3 anos depois ele vendeu por 98 milhões. Então eu tive um salto de 70 para 98. A gente pagou de imposto sobre a transação aproximadamente 6 milhões e ele teve 0 contingência e 0 passivo descontado depois de 3 anos. Ou seja, em 3 anos ele colocou no bolso dele aproximadamente 90 milhões. Um pouquinho mais. Limpo. É quase o dobro. Quase o dobro do líquido que ele colocaria antes. Então, mas foi uma pessoa que soube ouvir, questionou, e isso eu acho muito bom. Empreendedor dono de empresa tem que ser questionador. Ele não pode aceitar de forma passiva a ideia de nenhum consultor, por melhor que o consultor seja. Ele tem que questionar, porque ele tem que entender o que está sendo feito à exaustão. Eu acho que esse é o ponto. Porque você descreveu esse cara aí que construiu um negócio, e um negócio milionário,
E aí ele já tá lá nos 70 e poucos anos dele lá, e ele fala assim, pô, quem é esse cara, né? Que foi o termo que você usou. De certa forma, ele tem o direito de falar isso. Eu acho que ele tem o direito e a obrigação. É boa. Porque ele fala assim, pô, então às vezes não é prepotência, é uma falta de entendimento. Eu entendo que se a porta estiver fechada, não tem jeito. Se o cara não quer entender, isso aí, a gente sabe que tem esse perfil. Mas também cabe, eu acho legal esse trabalho que você faz, de explicar dentro da linguagem do cara. Porque ele anteviu muita coisa. Foi acreditando na intuição dele, nas decisões dele, que ele levou o negócio onde ele levou, né? Sem dúvida. E aí eu acho que você matou a charada. A grande dificuldade que eu vejo no mundo corporativo de consultoria, e eu falo muito isso para minha equipe do escritório e da consultoria, é falem a linguagem do empreendedor. Falem a linguagem do dono da empresa. Não adianta eu chegar com um parecer jurídico falando, segundo o artigo 38 do Código Tributário Nacional, combinado com... Ele não quer saber isso. Ele quer saber, na prática, o que você vai fazer, qual é o risco que ele tem e o quanto vai sobrar de dinheiro para ele. É isso que ele quer saber. E aí ele vai querer entender isso no detalhe, porque cada decisão ele vai tentar entender o sentido daquela decisão. Exato. Então, pô, preciso fazer um trabalho, preciso mexer no seu financeiro porque vai mudar o seu valuation. Como? Aí você vai lá e explica o porquê que você tem que mexer no financeiro, porquê que tem que fazer ajustes contábeis nas demonstrações e o quanto isso gera de impacto e qual é a lei que respalda. Mas a lógica dele é o que precisa ser feito, qual é o risco e quanto que vai me sobrar. Porque se for para que também é um outro ponto que eu fico, assim, para mim me gera indignação quando eu vejo. É querer justificar a hora na consultoria. Você começa a inventar coisa para justificar a demanda, para justificar a hora, para justificar a fatura que você emitiu, porque no final do dia você não tem nada para entregar. Ou o que você tem para entregar... Você reparou que o meu contrato não vem de hora, né? Não. Você reparou isso? Sim. Eu não acredito nisso, cara. É difícil. Infelizmente, o mercado jurídico, ele precifica assim e a gente acaba tendo que... Não, eu sei, mas eu tô dizendo assim... Eu concordo. Eu penso assim... Às vezes o cara me pergunta na contratação, não, mas quantos releases você vai fazer? Quantas horas você vai dedicar? Cara, eu sou um assessor de imprensa. Eu vou olhar para você. O texto é uma ferramenta. Talvez eu consiga uma matéria para você com uma ligação, não com 10 textos. Não. Eu contabilizo as coisas de uma outra forma, assim. E também conheço esse perfil de que entrega relatórios mirabolantes sem absolutamente nada, assim. A mim não engana. Não, já enganou, mas... Eu há muitos anos, eu implementei no escritório a política de mostrar valor. Eu preciso mostrar em todos os trabalhos que a gente realiza dentro do escritório, e agora, no ecossistema de M&A, mais ainda. Isso aqui no ecossistema é regra. É compromisso com o resultado do cliente. Então, a mentoria, o meu compromisso é gerar ROI para ele em 2, 3 meses. E acabou. Ponto. Eu tenho que gerar esse ROI. O ROI pode ser um ROI intelectual, financeiro. Beleza. Pode ser. Mas o ponto é, ao final do meu trabalho, ele tem que olhar e falar assim, ele se pagou e ainda sobrou. Ele se pagou e ainda eu tenho dinheiro. É porque o contratante quer... todo mundo quer contratar um serviço e sair satisfeito. Sim. A pessoa tem essa... Eduardo, vou pegar esse exemplo que eu acabei de te dar desse caso real desse cliente. Quando assinou o contrato final e tudo mais, vendeu dinheiro na conta e tudo mais, ele virou para mim depois de 3 anos e brincou comigo e falou assim, ficou barato, doutor. Ele só me chama de doutor, eu não gosto, mas ele me chama. Ele falou assim, ficou barato. Eu falei, o que ficou barato? Ele falou, ficou barato, seus honorários. Olha a economia que você me deu. Então, essa pra mim, valeu mais do que os honorários que ele me pagou, que não foi barato. Foi muito bem cobrado. Ali. Então, de novo, mas por que para mim é mais importante? Porque tem a ver com o meu propósito. Lógico. Qual é a principal mentira que o dono conta para si mesmo e que acredita? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que tem algumas ali, mas
É difícil pontuar alguma específica aqui, mas vamos lá. Principal mentira. Eu acho que a principal mentira, vou focar um pouquinho aqui em M&A, né, que eu falo, que é uma das coisas que eu mais ouço fica tranquilo, não tem nada de errado, ninguém vai achar nada de errado na due diligence. Essa é uma que que a grande maioria fala. E normalmente é as que vem mais cabeluda, assim. Porque não adianta, é impossível a gente ter uma normatização contábil perfeita, tributária perfeita, risco trabalhista, país que a gente vive, não tem como, né? Ainda mais hoje em dia com pejotização, todo mundo contratando via PJ, isso gera risco e passivo trabalhista. Enfim, eu acho que na área de M&A, essa é uma das principais. Uma coisa que você bate muito no livro é cultura. Assim como propósito, cultura é uma palavra que também ela é tão subjetiva, ela parece tão subjetiva. Muito. O que é cultura na prática? Eu vou contar uma história que talvez resuma um pouco isso. Eu sou católico de formação, mas não sou praticante, e sempre gostei de estudar e ter conhecimento sobre Deus. Né? Então eu sou uma pessoa que, se um evangélico me convidar para participar de um culto, eu vou pela experiência de assistir. Mas eu também não sigo nenhuma religião. É meu isso. Eu não sou uma pessoa... Embora a formação cumpriu todo o requisito por conta de família católica, eu não sigo nenhuma religião, porque eu acredito e confio em Deus e não em si, nas religiões. Boa. Por que eu tô falando isso? Porque eu fui convidado um tempo atrás para participar de um grupo de oração de homens. Toda segunda-feira. Um grande amigo meu convidou e eu fui... Ele continuou convidando, eu continuo participando ali, porque tem muito aprendizado, muito embora as pessoas que estão ali não são da minha religião. Num dia, uma das pessoas que estavam tocando o grupo começou a falar sobre questões relacionadas a ser justo, a ser honesto, a não fazer nada de errado, né? Não trair, não roubar, enfim, todos os ensinamentos bíblicos, né, ali de Deus. E aí ele começou a dar exemplo e começou a falar alguns exemplos da vida dele. Eu não vou entrar aqui em detalhes e tal. E quando ele acabou de falar, eu sou uma pessoa que dificilmente, se eu vejo alguma coisa que tá fora ali, eu vou falar. Com educação, mas eu peguei e falei, olha, eu achei muito bonito o discurso, mas o discurso tem que estar alinhado à prática. Não adianta nada eu falar de não vou trair e na prática eu trair. Não adianta nada eu falar que eu não vou roubar e na prática eu não pagar os meus impostos. Eu sonegar. Eu tenho que ter o que eu falo coerente com aquilo que eu pratico. Por que eu tô te falando isso? Porque, para mim, cultura, quem dá cultura dentro da empresa é o exemplo do dono. Se eu sou uma pessoa que eu não tolero entregas fora do prazo, a cultura dentro do escritório vai ser de não entregar trabalhos fora do prazo. Se eu sou uma pessoa que eu não tolero alguma atitude, como, eu não tolero desrespeito entre os funcionários. Isso vai ser a cultura implementada dentro do escritório. Se eu não tolero falta de transparência com o cliente, isso vai ser uma cultura dentro do escritório. O problema é, sobre temperatura e pressão, as máscaras caem. E aí a pessoa que fala cultura em site para cliente ver, na hora que a conta está negativa, ele vai lá e aceita fazer alguma coisa. Na hora que ele está passando por uma dificuldade, ele vai lá e a cultura dele fica flexível. Isso não é cultura. O que adianta eu pregar no escritório para chegar no horário, em todas as reuniões, se eu chego atrasado em todas as reuniões? A cultura começa pelo exemplo do dono. Eu tenho que ser exemplo dentro do escritório. Eu tenho que ser exemplo em todas as empresas. Eu tenho que ser exemplo dentro da minha casa. Faz parte como cultura. Então, para mim, cultura é a coerência entre aquilo que eu falo que faço e aquilo que eu realmente faço.
no dia a dia, todos os dias, sem exceção. Não é fácil, não. É bonito, mas não é fácil, não. Não. Principalmente, a gente acaba indo para assuntos delicados, mas é importante a gente falar. A gente sempre fala do defeito de caráter dos outros e a gente minimiza os nossos. Sim. Né? É fácil apontar, é difícil mudar, olhar, principalmente reconhecer. Você falou de religião, a gente tinha comentado da série The Chosen. Sim. Eu quero fazer um comentário em cima disso. Tem uma cena muito marcante para mim na The Chosen que bate com o que você está falando, que é uma cena em que o Nicodemos, ele é convidado por Jesus para caminhar, né, junto para segui-lo e tal. E aí ele para atrás de um muro, alguma coisa assim. Ele deixa um pote de dinheiro lá, alguma coisa assim. E ele chora muito porque ele reconhece ali, ele reconhece Jesus como o Messias. E Jesus fala, poxa, você chegou tão perto, ele sabe. E eu fiquei até arrepiado de falar. Eu tava conversando com a minha esposa sobre isso. A gente sempre acha que a gente vai ser o Pedro, mas talvez você seja o Judas. Sim. E aí, ou o Nicodemos, porque assim, vamos lá. Ele sabia, mas ele não conseguiu abrir mão. É fácil você falar quando não é com você, né? Exato. E essa cena em específico, retratando dela, o conflito dele entre eu sei, é isso, eu creio nisso, tanto que ele vai lá, ele ajuda, ele chora, depois ele defende, mas no final do dia eu não quero abrir mão daquilo que eu conquistei, porque segui-lo significaria abrir mão de toda a existência de vida dele e de tudo que ele pregava ali. E do material, e das coisas que ele construiu, aí tem a esposa, aí tem um monte de coisa. Não é... essa série foi muito feliz em vários aspectos, mas essa cena... Porque esse conflito que você tá... Porque tem as coisas que são óbvias, tem as fraquezas das quais eu não tenho. Existem as fraquezas que eu não tenho, mas existem as fraquezas que eu tenho. Você sabe que... eu acho que essa série, ela tem um propósito muito grande. Uhum. E que a gente vai descobrir em alguns anos. Porque ela, de certa forma, está reavivando a fé das pessoas que as assistem e de uma forma muito bonita. E eu acho que o efeito dessa série no longo prazo vai ser algo muito grandioso. Mas... na última temporada ali, eu acho que no último capítulo ou no penúltimo da última temporada, tem uma cena que é a cena onde ele tá no Jardim das Oliveiras fazendo orar e ele vira para os 3 discípulos dele ali e fala, orai e vigiai. E aí ele sai para orar, ele volta, eles estão dormindo. Ah, sim, eu lembro. Aí ele fala de novo, ele volta, eles estão dormindo. De novo. Você não consegue vigiar por 1 hora, né, ali. Aquela cena passa uma mensagem muito interessante e que a gente tem que levar para o dia a dia. É a forma de mudar a nossa cabeça. A forma de mudar a forma da nossa mentalidade e a forma de pensar. Sabe aonde eu consegui controlar o meu peso e baixar o meu peso e manter o meu peso no peso que eu tenho hoje? Quando eu entendi que eu sou obeso e que eu tenho que orar e vigiar todo dia. Eu tenho que controlar o que eu como todo dia. Eu tenho que ir na atividade física todos os dias. Eu tenho que cuidar disso todos os dias. Se eu não fizer isso, eu engordo muito rápido. Então, só que eu vivia na sanfona. O dia que eu entendi que não tem dia do lixo, eu tenho que ter um equilibrado, eu tenho que fazer atividade física de forma equilibrada, matemática, gasto calórico versus consumo, e que a minha cabeça que eu sou obeso sim, e tá tudo bem. Eu cheguei a pesar 135 quilos. Você tem o corpo magro, mas... A cabeça obesa.
Total. E aí essa cena do filme, alguns aprendizados me despertam algumas coisas assim. Nós somos falhos. Uma das coisas que mais passa nessa série como um todo é que mesmo as pessoas mais próximas de Jesus Cristo são falhas. Os discípulos, todos eles são falhos. Uhum. E o ensinamento é muito grande no orar e vigiar. Então, quando eu trago isso para o mundo empresarial e falo, é muito lindo o discurso, mas a cultura só se apega se você praticá-la todo dia. Orar e vigiar. Então, eu tenho comigo muito claro quais são os meus princípios, quais são os meus valores, qual é o manifesto de cultura dentro do escritório e o que eu quero. Toda decisão que eu tenho que tomar, ela primeiro tem que ser pautada nesses itens. Todas. Se a minha decisão estiver fora desses itens, eu não deveria estar pensando nesse caso. Ele não pode ser nem cogitado. Isso me leva a direcionamento. Então, cultura tem que ser preservada. Casamento é a mesma coisa. Não adianta nada você ter uma conduta em 2 anos de namoro, conquista a casa, aí a sua conduta muda para já casei. Não, é orar e vigiar todo dia. Cara, eu penso igualzinho você em tudo, mas o casamento, eu tô no meu segundo casamento. Também. A gente aprende muito com o primeiro para o que não fazer no segundo, né? Perfeito. Cara, eu falo isso pra Mariana sempre. Meu, é todo dia o jeito de falar, como conduzir, etc e tal. Você tem que cuidar como se eu tivesse indo trabalhar. Você tem que cuidar. Porque senão desanda, o natural desanda. Eu ouvi uma frase também assim, né? Que é como se eu estivesse subindo uma escada rolante que tá descendo. Parado eu desço. Sim, parado eu desço. Você tem que colocar uma... Então a disciplina é muito libertadora em várias... Sim, né? Sim. E a consciência, né? Eu acho que a gente adquirir consciência das nossas falhas. O que eu vou te contar aqui, pouca gente sabe. Eu fiz fono dos meus 4 anos de idade aos meus 12 anos de idade. Eu mal falava. Mal tinha dicção aqui para falar. A minha escrita era toda comprometida por conta da minha fala. Porque a gente ouve para escrever. Eu tinha erros gravíssimos de português. Português para mim sempre foi uma dificuldade. E aí eu chego aos 44 anos com o segundo livro publicado, o primeiro da área de direito, e aparentemente reconhecido no meio jurídico como um cara que escreve muito bem. Mas lá em 2000 e alguma coisinha, quando eu entendi que para eu alcançar os meus objetivos e cumprir o que eu queria cumprir na minha vida, eu precisava dominar algo que me incomodava, que era o português, que eu não tinha dominância sobre ele. E aí eu fui estudar gramática com 20 anos de idade. 21, 22. Já formado. E eu passei a adotar isso. E durante muitos anos eu tive uma pessoa, professora com mestrado, doutorado em letras, que corrigia e revisava todos os meus textos. Só que eu obrigava ela a mandar com marca de correção e me explicar o porquê ela estava corrigindo. Você quis mudar também, eu quis né? mudar. Como tem essa questão... Então você vê que não é... Poxa, que legal. Essa história... Não é só sobre emagrecer, é sobre a mentalidade por trás. Não é sobre aprender a escrever. É a mentalidade por trás que faz com que a gente atinja objetivos que são aparentemente inalcançáveis, né? Sim. É a mentalidade. Eu acho que o esporte me ensinou muito disso. A nossa mentalidade, a forma com que a gente encara as coisas, a disciplina, entender o processo e, desde que ele esteja correto, confiar no processo e saber que o rito contínuo vem. Então, no final do dia, está muito relacionado à mentalidade nossa. Conta um pouco dessa parte, eu vou querer saber isso. Você pesava acho que isso dá um corte legal. Você pesava 135 quilos, hoje você disse que você pesa 80. Como que você emagreceu? Quanto tempo levou? Cheguei a pesar 135 quilos, mas não que eu fui... sempre fui acima do peso.
Até os 26 anos de idade eu pesava 70. Fiz karatê muitos anos, faixa preta segundo dan de karatê, competia, sempre fui atleta de performance nessa área. Quando eu me formei na faculdade, comecei a trabalhar, empreender no escritório, eu entrei em hiperfoco. Meu foco era só o escritório. Assim, eu quero sair do ponto A para o ponto B nesse prazo, e eu trabalhava que nem maluco. Isso me custou várias coisas. E dentre elas custou a minha saúde. Cheguei a pesar 135, aconteceu um episódio de falta de ar, que eu fui amarrar o tênis, abaixei para coisa, a barriga apertou o diafragma e eu desmaiei. Fui parar no hospital, foi. Hoje é engraçado ver, né? Eu fiquei assustado, achei que estava tendo infarto, sei lá. Mas isso, quando aconteceu isso, eu falei, cara, chega, tá no limite, não dá mais. Preciso, de alguma forma, emagrecer. Só que eu pesava 135 quilos, eu não conseguia fazer esporte nenhum, porque como eu competi muitos anos no karatê, eu tenho algumas lesões que aí quando você vai voltar, a conta cobra. Né? A conta chega para você pagar. Aí eu peguei e falei, bom, eu preciso emagrecer. Fiz uma reeducação alimentar durante 2 anos e emagreci. Mas esses 2 anos, eu emagreci de 135 para 100. Nesses 2 anos eu sempre fiquei no efeito sanfona. Emagrecia, voltava. Aí quando eu cheguei em 100 e consegui manter ali uns 6 meses em 100, falei, bom, eu preciso aumentar a atividade física, eu já estou mais leve, dá para eu correr. Eu vou começar a fazer corrida. Eu entrei na corrida e comecei a correr. Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos 2, efeito sanfona, para baixo, mas efeito sanfona, e correndo. Quando eu estava com uns 90 quilos, mais ou menos, era próximo dos meus aniversários. Não, era na semana do meu aniversário de 40 anos. Eu virei pra Bárbara, né? Na época era minha namorada, hoje minha esposa. Virei pra ela e falei assim, eu preciso de algo que me tire da zona do conforto. Ela falou, por quê? Eu falei assim, eu não sei, eu não consigo manter meu peso, eu toda hora sanfona, vai e volta, eu ainda não tinha entendido a minha mentalidade, que a mentalidade era de obeso, e sempre foi, desde pequeno, ali. Tudo ligado à psicologia comportamental, materna, paterna, família, né? A minha casa está triste, come. Está feliz, vamos sentar na mesa para comemorar. Sempre foi assim, né? E aí, quando eu falei isso para ela, ela falou, mas o que você vai fazer? Volta a fazer karatê. Eu falei, não. Mas você já corre? Não. Aí, cara, eu acho que tava passando na TV alguma coisa de triatlon. Eu falei, eu vou fazer um triatlon. Ela falou, você é maluco, você não nada, não tem nem bicicleta. Eu falei assim, eu vou fazer triatlon. E aí eu comecei com um esporte que eu não sei nadar direito, pedalo mais ou menos e corro muito mal, porque eu sou lento para correr. Só que ele me queimava muita caloria. E até então eu achava que eu performava no trabalho absurdamente bem. Quando eu comecei a buscar os primeiros resultados no triatlon e eu comecei a ver que 1 ano, 6 meses de treino contínuo, repetindo todo dia a mesma coisa, e escalando e evoluindo, me levava para um grau de evolução, eu percebi o quanto eu era ineficiente no trabalho, por mais que eu performava. E aí esse ponto da atividade influenciou o meu trabalho. Eu mudei a minha dinâmica e disciplina no escritório. Ali, no meu dia a dia de trabalho, fez com que eu voasse no profissional e equilibrando os pratos. Então, ele vem como esse desafio. Depois de um tempo, depois de muita terapia, eu entendi algumas coisas. Entendi a minha cabeça de obeso e entendi um outro ponto, que é a necessidade de variedade que eu tenho. Eu sou uma pessoa que tem um problema, como muita gente tem, e isso pode afetar relacionamento, motivo de pessoas traírem é a necessidade de variedade. De empresas não darem certo, pode estar ligado a isso, quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e tudo começa do novo e não dá continuidade. Sobre isso, e eu entendi que eu sou uma pessoa que eu tenho a necessidade de variedade. Aí o que eu fiz? Eu levei isso para o esporte. Então o triatlon me tira da zona do conforto. Fiz as provas, fiz o 70.3 do Iron, falei, preciso criar outra coisa que me tire da zona de conforto. Fui fazer a maratona. Aí tirei e fiz. Fiz a maratona no final do ano passado. Agora, esse ano, eu estou num período aqui que eu estou tratando lesão
e tô pensando qual é o próximo desafio. E o próximo desafio pode ser, vou fazer o Ironman full, ou vou correr uma ultramaratona, ou vou focar em musculação. Não sei, mas esse é algo... Porque eu tô falando de tudo coisa que eu não gosto de fazer. Não é que eu tenho prazer de fazer. Liberdade é fazer o que não quer, né? Isso é Kant. Total. É isso. Mas aí o processo foi esse. Mas Que legal, cara. Parabéns pelo exemplo. A dica que eu posso dar para todo mundo é: entenda o porquê que você ganha peso. Entenda o porquê que você não está satisfeito com o seu corpo, o porquê que você quer mudar. Entenda isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem na minha cabeça. Eu adoro uma feijoada, uma costela assada. Não tem coisa mais gostosa que a polenta com queijo. Como super bem. Eu não abro mão de comer nada disso. Você sabe que eu tô num processo de emagrecimento também. E eu nunca fui obeso. Mas eu sou magro com barriga. Eu não sei o que é pior. E aí, cara, eu tenho ainda a barriguinha, tá aqui, né? Tô puxando ela pra dentro aqui pra disfarçar, mas... A minha tá aqui também, tem. Aí, cara, comecei a ficar incomodado. Tipo, comecei a ficar incomodado e tal. E também treinava bastante e nada. E aí, eu achei um nutricionista e achei um personal. Legal. E, cara, aí começou a funcionar. Personal trainer é muito louco, né? Você tá fazendo um exercício aqui, o cara fala, não, faz 2 centímetros pra cá. Pronto. Mudou o exercício. Tipo, mudou totalmente os resultados. Essa questão de comer também, eu entrei numas... eu tentei fazer várias coisas, jejum, etc e tal. E aí esse nutricionista falou pra mim, cara, você precisa replanejar o seu cérebro sobre comida, você não tá doente, você pode comer tudo, mas você tem que distribuir da maneira certa, etc e tal. E uma coisa que funcionou pra mim, assim, foi chave, primeiro, a gente tava falando sobre essas coisas da internet, frases e tal. Cara, acordar 5 horas da manhã pra mim foi transformador na minha vida. É muito difícil de acordar, mas se você acorda e vai praticar exercício, assim, a sua vida é outra. E comer pão com frango ou com carne como primeira refeição. Puta, ela dá uma saciedade pro dia inteiro. Eu acho que a questão do controle de peso da alimentação, acho que tem 2 coisas que a gente tem que ter consciência, né? Uma delas é, o homem, historicamente, ele se alimenta por 2 motivos. Para ganhar energia ou por prazer. Toda vez que você vai comer, se pergunta, eu tô comendo para ganhar energia ou por prazer? Porque eu tenho a consciência hoje, quando eu tô comendo para ganhar energia, que é a minha alimentação hiper equilibrada, hoje em dia ela é super reguladinha, e quando é por prazer. O que não tem a ver com o dia do lixo. Nada a ver. Porque feijoada não é salgadinho, né? Exato. Feijoada é comida de verdade. Não tem problema nenhum, por exemplo, eu comer num dia na semana que eu tô com vontade de uma costela em substituição da proteína do bife que não tem gordura nenhuma. É uma vez. Eu não como costela todo dia, eu vou comer uma vez no mês. Qual é o problema? Lógico, é isso aí. Né? Então, só que eu sei muito, e hoje eu me pergunto muito, porque como toda pessoa muito acelerada, a gente é ansioso das coisas. Então a gente sempre controla com meditação, com isso, aquilo, ansiedade. Hoje, toda vez que eu me dá vontade de comer alguma coisa, a primeira pergunta que eu me faço é para ganhar energia ou é para prazer? E aí, como eu já sei a resposta, automaticamente eu já mudo. Não. Eu tô satisfazendo um prazer meu de comer, não a minha necessidade energética. É importante controlar os impulsos, né? Os homens, as pessoas não têm muita... E aí, o segundo que eu acho que é fundamental, e você falou muito bem disso, é a disciplina. Hora para acordar, hora para treinar, hora para comer. Mas hora para comer? Hora para comer. Hora para dormir. Tem hora de ler. Tem hora para tudo. Bote disciplina na vida. Faça as coisas. A pessoa fala assim, não, eu não quero. Sabe, eu já ouvi de muita gente, não, eu não preciso marcar. Quando der, eu vou lá, eu faço. Não, como a hora que der. Você tem filhos. Pega a educação de crianças que são educadas com hora para tudo e as crianças que são educadas que fazem as coisas na hora que elas querem. Cara, na verdade, o meu filho me educa. Eu sustento o meu filho. Legal. Sabe por quê? Eu sempre brinco com essa frase, assim.
Porque fica muito latente nele os meus comportamentos inadequados. Tal como a hora. Tela. Eu falei, não sei se estava gravando ou foi antes. Eu sou viciado em celular. Viciado, tem um problema. Como se eu fosse fumante. Não. Como se eu comesse compulsivamente o celular. Meu filho tem 4 anos. Ele me cobra. Ele já falou assim, você não tá dando atenção pra mim. Cara, isso machuca. Sim. Isso... E provavelmente ela é uma criança educada por vocês com horário para as coisas. E ele percebe. E ele já falou. Então, assim, não dá. Não existe. Quando ele fica muito na tela, ele fica mais agressivo. Ele fica mais ansioso. A resposta dele. É a resposta. Quando ele dorme cedo e acorda cedo, ele fica mais feliz, ele fica mais alegre. Quando ele come bem... Então é na hora. Eduardo, se você acorda naquele horário, acordo todo dia 5, treino, tomo café da manhã tal hora e de uma forma regulada, eu aposto com você que se você acorda 5, treina e come regulado, o dia inteiro seu vai ser produtivo e disciplinado. Se você está acostumado a fazer isso, no dia que você não faz, quando você sai de férias, está viajando, alguma coisa, que você não acordou às 5, não treinou e não comeu, o dia inteiro você... já não fiz mesmo? Cara, eu tenho um problema, essa é uma resolução para 2026 também. Você falou das férias. Eu sou um bicho tão de rotina, eu já me questionei se eu não sabia descansar. Teve uma fase que que eu tinha medo de descansar, me sentia culpado. Hoje eu consigo tirar férias. Só que o que me incomoda é sair da minha rotina. Eu gosto da minha vida. Eu gosto de uma praia, mas eu gosto da minha vida. Eu te entendo, porque por mais que eu viaje e tire períodos de descanso, o combinado com a Bá é em casa, computador vai, celular vai e eu tô trabalhando. Até porque a gente é dono do negócio, a gente não pode trabalhar nunca. Não existe isso. Mas eu comecei a incluir alguns períodos de isolamento. Esse ano, por exemplo... o último foi agora no Réveillon. Eu viajei dia 27 de dezembro, voltei dia 2 de janeiro. Foram só 5 dias aqui. Curto. Mas eu fui para um lugar isolado, não levei computador, o celular não pegava, porque a gente estava no Vale do Uco ali, então só pegava no hotel com Wi-Fi, e o combinado com a Bárbara vamos sair jantar? Deixa o celular no quarto. Sai só nós dois. Desliga. Não vou atender trabalho, não vou falar nada. E é impressionante como botei a leitura em dia. Tinha 3 livros que eu estava querendo terminar de ler, não conseguia. Em 5 dias terminei os 3, comecei um quarto. A mente deu uma esvaziada, a energia renovou. E eu falo, para mim, fundamental. Metade do ano eu vou fazer outro. Para mim, pelo menos 2 vezes por ano. Esses 5 dias eu preciso Eu ainda fico muito ansioso longe da minha rotina. Eu ainda fico de trabalho, inclusive, e eu confio nas pessoas, confio que as pessoas vão tomar as melhores decisões. Não sei explicar isso ao certo, assim, não é uma necessidade de controle das pessoas, mas eu tenho uma necessidade de... Assim, essa coisa de desligar completamente faz com que eu ligue muito mais, assim. Sim. Entende o que eu quero dizer? Entendo, isso é uma causa raiz de doença emocional. Como a necessidade de variedade, a necessidade de certeza e controle. É isso. Ativa todos os meus gatilhos de insegurança. Eu acho que tudo vai... E o meu trabalho de assessoria de imprensa, ele é muito parecido com a academia. Porque, assim, final do ano, começo do ano, tem aquele que olha e fala assim, não, eu paguei o ano inteiro, não usei. Rola. Sim, eu imagino. Entendeu? Tipo assim, eu não fui, eu sou acionista e tal. E aí tem essa sazonalidade. E no começo do ano é assim, não, esse ano, quer saber? Eu tô com vários projetos vamos lá, vamos fazer. E eu sempre fico super inseguro, assim, E aí quando eu tiro férias, nossa, me embaralha a cabeça, cara. Eu acho que o dono, né, voltando aqui pro nosso... A gente não saiu, né, mas...
O dono passa por isso também, assim, né? Todo dono, né? Acho que... Passa. A gente não descansa. No final, a gente descansa, mas no final do dia você consegue. Não dá para ficar 30 dias fora. Isso não... Isso daí é utopia. 30 dias... Ó, eu tô para falar que 15 é muito. 15 é muito. Mas pô, a empresa tem que funcionar sem mim. Tem. Mas eu acho que é o que não funciona. Mas todas as decisões estratégicas você tem que saber e acompanhar. E você tem que saber o porquê elas estão sendo tomadas. Eu não sou... Eu sou muito... Eu bato muito nessa questão de o dono sai do operacional. Você já ouviu eu falando disso alguma vez. Cara, quer sair do operacional? Vende a sua empresa e para de empreender. É simples assim. Porque não adianta. Enquanto você é dono, organize para sair do operacional, como o Flávio Augusto fala. Pô, eu não vou em banco. Eu não vou na prefeitura ver alvaradas do lugar. Isso não. Isso é operacional. Agora, gravar pro que eu faço na mentoria. Conteúdo. Gravar você precisa, conteúdo. Cara. É operacional, tem que ser eu que vou fazer. Eu tenho que olhar o roteiro. Não adianta o pessoal, o roteirista me mandar e falar, eu leio. Ele pode até escrever, mas você precisa dar o seu pitaco ali, ajeitar, colocar no seu tom de voz. Sim, total. Um texto de uma reportagem que a assessoria de imprensa prepara. Eu tenho que parar, ler, olhar, ver se está adequado com o meu posicionamento. Isso. Se tecnicamente ele tá ok, fazer os ajustes e ver. Isso é operacional e tá tudo bem, isso não tem que mudar. Porque se muda, você perde identidade, você perde controle da operação. Falando em operação, algumas perguntas técnicas aqui que eu acho que todo mundo passa por isso e que tem muitas coisas que a gente tirou daqui do livro. Talento tóxico. Aquela pessoa que é muito boa de performance, mas está desalinhado com a cultura. Manda embora. Eu mando embora. Sem conversa. Sem conversa. Ou tá alinhado com a cultura ou não serve para trabalhar na empresa. Eu prefiro alguém que tecnicamente eu consiga treinar e evoluir, mas que ele é aderente à minha cultura, ao meu propósito de trabalho, à visão que eu tenho de negócio, do que alguém que performa absurdo e contamina todo o time. Essa pessoa, o prejuízo dela no longo prazo é muito maior do que o resultado que ela dá imediato. Tá. E quando o cara tem algum tipo de falha que não é de caráter? Falta. Porque uma coisa é um cara que rouba a empresa. Uma coisa com perfil comportamental, outra é um problema. Eduardo, aí eu acho que nós somos seres humanos e todos nós somos sujeitos a falhas. Né? Eu acho que é sempre bom a gente tentar, e aí é papel do líder, tentar entender o que acontece. Eu, no escritório, nos últimos anos, eu instituí uma coisa que o pessoal chama de reunião one-on-one. Basicamente, o que é? Com as pessoas que são meus liderados, as pessoas que se comunicam direto comigo, que não é todo mundo, né? São as pessoas ali chaves, e eles são esses líderes fazem as mesmas coisas com os liderados dela. A gente tem uma reunião semanal de 30 minutos. Essa reunião, eu divido a minha reunião de 30 minutos da seguinte forma: os primeiros 10 minutos eu quero saber de como a pessoa tá, como que tá a vida dela, se ela tá com problema, se ela não tá, a família, filho, tudo. É 10 minutos. E aí, me conta, como é que você tá? 10 minutos. Como que o que ela tá pensando para o futuro dela, o que ela quer da vida dela, o que ela quer fazer. E a gente faz isso toda semana. Então vira uma conversa que tem histórico ali. O que ela tá mudando para ajustar aquilo. E é uma conversa que vai desde, pô, eu quero emagrecer um pouco, eu quero estudar melhor inglês, eu quero mudar uma rotina minha, a conversas como cara, minha esposa tá com um problema de saúde. E eu tô com a cabeça pirada. É papel do líder entender. É papel do líder vir e falar assim, pô, por que ele está faltando? Ele está faltando ou porque ele não está desmotivado, isso para mim, não vou nem entrar no mérito da motivação, senão que vai dar mais 2 horas de podcast. Motivou, manda embora, né, velho? Cara, o cara tem casa para morar, tem teto, tem emprego, tem bom salário, desmotivação. Eu tenho uma frase minha que é: motivação é o café da manhã dos fracassados. Se a pessoa precisa de motivação para viver, ele já é fracassado por natureza.
Você quer mais motivação do que a bênção divina que a gente tem de estar aqui hoje presente? Você tem 2 pernas, né, meu? Sem defeito nenhum. 2 pernas. Físico. Eu entendo o que você está falando. Eu penso exatamente. Você sabe que nas minhas orações, eu vejo as pessoas falando as coisas. A primeira coisa que eu faço é agradecer as coisas básicas, cara. Tenho perna, enxergo... não tô com dificuldade para ir no banheiro. As pessoas esquecem disso. Já foi no hospital, é um horror. E aí o cara vem falar que tá desmotivado, cara. A gente vive no presente, não vive? O passado foi ontem, futuro é amanhã. A gente vive no presente. A palavra presente já significa tudo. Estar aqui é um presente dado à nossa vida. Não existe motivação maior para eu acordar e fazer o que eu preciso fazer, cumprindo o meu propósito. Então, assim, eu falo que motivação é algo... Isso te irrita bastante, deu para ver, mudou a sua... E no escritório o pessoal sabe, tô desmotivado, pede a conta. Nem começa, né? Mas assim, tô com um problema pessoal, que era o que a gente estava falando. É diferente. Isso vai impactar no escritório, vai impactar no desempenho dele. Por quê? Um outro erro que as pessoas cometem é desassociar o profissional do pessoal. Se a pessoa está com um problema dentro da casa dela, esse problema vai ser refletido dentro do ambiente de trabalho. Assim como o dono, se ele tem problemas pessoais, vai ser refletido no ambiente corporativo, no ambiente da empresa dele. Não tem como eu desassociar uma coisa da outra. Eu posso tentar blindar isso. Mas para blindar isso, eu tenho que entender o problema. Então, eu acho que, respondendo de forma objetiva, o cara tem uma falha ou outra ali. Eu acho que tem que entender, conversar e ajustar. Mas se essa falha continua repetidamente... Você corta. Eu não tolero essa falha por muito tempo. Eu acho que eu nunca faltei. Trabalho desde meus 13 anos de idade, eu nunca faltei, nem doente. Se a doença não for contagiosa, eu estou no escritório trabalhando. Mesmo quando eu era CLT. Se eu tivesse que resumir o teu livro em um único princípio, qual seria? Difícil essa, hein? Um único princípio? Evolução. Eu acho que o livro, ele provoca... Evolução não. Transformação. Eu acho que esse livro, ele nasceu com o propósito de transformar o empresário no aspecto pessoal e profissional. Então, eu acho que ele é transformador. Quando você fala em transformação, a pessoa... Transformar é o ato de mudar alguma coisa, de levar para um outro ponto. Sim. O cara que te procura, não necessariamente ele tem um problema. Às vezes ele está com uma dificuldade de crescer. Tá no Saída de Mestre, eu entrevistei o Pierre Schurman, e aí ele fala uma coisa que eu achei muito legal. Existe a cidade que é a vilinha, existe a empresa que é uma vila, existe a empresa que é um bairro, e existe a empresa que é uma cidade. Quando você pensa assim, fica claro que o sistema de gestão, os processos, todas as coisas são diferentes, né? Sim. Quais são, na sua experiência, quais são as principais dificuldades assim, na hora de crescer? Eu acho que, tirando dificuldade de caixa financeira, né, que isso muitas vezes impacta muito o empresário, ele fica travado, porque ele fala, eu não tenho dinheiro, eu não consigo crescer, o que sobra no final do mês não gera recurso suficiente para investir, para crescer. Na minha opinião, é falta de conhecimento, tá? Tirando o aspecto financeiro. Por quê? É muito comum a gente viver numa zona de conforto. Nós buscamos a zona de conforto, sempre, ali. O empresário que cresce, o que ele faz? Ele sabe que a zona de conforto dele vem até aqui, ele quer crescer, ele dá 1 ou 2 passos fora dessa zona de conforto. Só que toda vez que ele dá esses 1, 2 passos fora da zona de conforto e volta para dentro da zona de conforto dele, o que acontece com a zona de conforto? Ela se expande, porque ele viu que não é desconhecido. Ali. Vou pegar isso daqui e voltar para uma analogia na época das cavernas. O homem das cavernas, ele vivia da caverna por 2 motivos.
para se proteger e por medo. Ele tinha medo de sair. Uhum. Quando ele começa a ter algumas ferramentas, ele começa o quê? A avançar e expandir o conhecimento dele. Com segurança, mas ele sempre voltava ali para dentro. Uhum. O empresário, muitas vezes, ele, por falta de conhecimento, tem uns que tem falta de conhecimento e muita coragem. E tem gente que tem muito conhecimento e pouca coragem para sair dessa zona. Eu acho que o equilíbrio entre esses dois é essencial. A gente tem que ter um pouco de coragem para empreender, para sair dessa zona de conforto, andar por caminhos que você não tem conhecimento, ter discernimento de aprender esses caminhos e voltar para dentro do negócio para desenvolver, para que o negócio se expanda ali. Então, não dá para ter medo de aprender. E você só aprende saindo da zona do conforto. Na minha opinião, uma das principais travas de crescimento é essa. Porque o crescimento da empresa está diretamente ligado ao crescimento do dono dela. Se o dono é uma pessoa que cresceu, evoluiu, se transformou e se desenvolveu, naturalmente a empresa dele vai crescer, se desenvolver, porque ele vai ter recurso dele para que isso aconteça. Ele vai entender que para ele sair de vender no comércio local e começar a vender nas cidades vizinhas, ele precisa dar um passo para o desconhecido. Ele precisa entender qual é esse processo. Ele tem coragem e para isso adquire o conhecimento e expande a relação. Então, isso eu acho que é uma resposta que não é técnica, ela é muito ligada ao comportamental. Mas, aprofundando um pouco mais, toda empresa, ela precisa crescer? Quer dizer, e para toda empresa é possível crescer? Porque desde sempre existem as pequenas, existem as médias, existem as grandes. E existem aqueles caras que abrem ali uma garagem, vai se transformar numa Amazon, etc e tal. Mas também tem ali o Zé da padaria, que tá ali com o negócio dele, que tá bem, etc e tal. Sim. Também não é pecado, né? Não, de forma alguma. Eu acho que o crescimento é relativo, né? Assim como o sucesso é relativo. Porque pro Keep Showing, sucesso é ganhar a maratona. Para mim, sucesso é cruzar a linha de chegada em menos de 4 horas. Então, isso é relativo. E aí eu acho que a questão do crescimento também é relativa e tem que estar ligado ao propósito do dono. Que é o que a gente falou, que é o que você quer para você, né? Porque se ele não quer crescer, se ele não quer expandir essa zona de conhecimento dele, expandir o negócio, e às vezes ele viu, não gostou e voltou. E nesse processo está tudo bem. Ele não é obrigado, ninguém é obrigado a crescer. Minimamente, ele vai fazer o comércio dele se desenvolver dentro daquele escopo da área de atuação, dentro do que ele quer. O comércio, a indústria, enfim. Ou prestação de serviço. Mas eu não acho que crescer é para todo mundo. Acho que toda empresa tem capacidade de, se bem gerida e bem administrada. Perfeito. Mas tem a ver a correlação com o dono. Porque eu falei isso, porque passa-se a ideia de que quem não cresce logo é um fracassado. Não. Ou enfim, por diversas razões. Vou te dar um exemplo. Hoje eu não abro mão de levar e buscar o meu filho na escola. Isso foi uma coisa que a gente conversou lá, eu com a minha mulher lá atrás. Teve um dia que a gente se enrolou e aí ele tinha uma babá na época e a gente falou, não, vamos pedir pra babá pegar. Na hora a gente falou, não. Se a gente delegar isso, acabou. Acabou, velho. Não é? Uma coisa é um dia que acontece e tal. E aí tem a ver com propósito. Sim. Né? De vida. Exatamente. Não. Meu filho vai ser buscado pelo pai ou pela mãe na porta desse, pelo amor de Deus. Tem gente que abre mão dessa parte para se dedicar aos negócios, etc. O que eu também compreendo, mas é uma escolha que eu não faria hoje. Eu acho que, de novo,
aquilo que eu coloquei. Eu acho que tem que estar muito ligado ao propósito da pessoa. Só que a maioria das pessoas não sabe qual é o teu propósito, ou não tem clareza dele, ou confunde o termo propósito, né? É o que a gente falou. Eduardo, eu nunca quis ter filho. Eu não tenho filhos. Nunca quis? Nunca passou pela sua cabeça? Nunca passou pela minha cabeça. Para mim, isso sempre foi muito claro, de não querer ter filhos. Foi conversado com a Bárbara, foi combinado, e para ela foi tranquilo, ela entendeu e ela também não quis. E a gente vive muito confortável com a nossa decisão de não ter, mas porque tem a ver com o meu propósito e com o dela. Mas rola uma pressão sobre isso, né? Rola uma pressão familiar, uma pressão de amigos e tudo mais. Há anos, muitos anos atrás, antes de casar com a Bárbara, eu me incomodava com a pressão. E às vezes eu dava umas respostas meio atravessadas. Mas hoje eu não me incomodo, porque eu entendo, é natural. Eu acho que o ser humano, ele tem muito disso, da cultural de casar, ter filho, crescer, vir, envelhecer e tal. E para mim, aí entra o propósito. O estilo de vida com filho não condiz com o propósito de vida que eu quero. Mas é meu propósito. Para colocar alguém no mundo, para... Condiz com o propósito de vida da Bárbara. Com o nosso propósito, porque foi combinado, porque filho não se faz sozinho. Né? Aliás, hoje em dia até se faz. Mas... eu entendi o que você quis dizer. Ele não condiz com o nosso propósito. Mas você poderia ter um filho e ser um bom empresário. Claro que poderia. Tem N empresários que são muito melhores do que eu. E tem mulheres que são empresárias magníficas e têm filhos. Mas é propósito. Tem a ver com a sua decisão. Tem a ver com a minha decisão. Eu não me vejo no meu propósito educando uma criança. Eu vou te dizer uma coisa. Eu ouvi uma frase uma vez de um amigo meu, Felipe. Depois que eu tive o Heitor, eu entendi quem tem 5 filhos, quem tem 10 filhos, quem tem 1 filho e quem não tem nenhum. Porque ter é muito melhor do que eu imaginava e muito mais desafiador do que eu imaginava. A gente decidiu 1, por exemplo. Eu até queria 2, mas depois a gente conversou. É muito difícil, é muito maravilhoso e muito difícil, e é o que você falou, rola uma reprogramação mental, de agenda, porque não tem essa de, não tem essa de, não, eu vou mandar buscar na porta desse, peraí. Vamos fazer uma analogia que pode ser interpretada errada, mas... Paciência também. Você tem opção de seu filho ficar doente e você não ir lá e socorrer? Não. Você tem opção, se sua empresa estiver quebrando, você ir lá e não socorrer? Eu tenho opção, eu não deveria fazer isso. Mas não deveria? O que eu quero dizer? Filho é algo que é devoção. Você não tem opção. É devoção. Você vai cuidar dele. É a minha responsabilidade. É tua responsabilidade. Empresa é a tua responsabilidade. Mas a empresa tem opção. Você pode pedir uma recuperação judicial para a empresa. Você não vou pedir uma recuperação judicial para o meu filho. A empresa você pode fechar, o filho não. Né? Não, e outra coisa, cara, que eu penso assim... Para mim, o meu filho foi o mais perto que eu cheguei de Deus. Você falou sobre todas essas coisas. Que você... Da fé e do milagre do presente da vida. Eu não passei batido dessa experiência e eu também não tive uma infância simples e fácil. Então, e como eu te disse lá atrás, né, eu sustento meu filho, mas ele me educa, porque os meus defeitos ficam muito latentes quando eu vejo ele fazer. E é muito mais violento quando eu vejo que a culpa é minha, que a responsabilidade é minha, que ele tá eventualmente levantando a voz porque eu levantei a voz. Como é que é isso, cara? Entendeu? Porque uma coisa é você falar assim, Eduardo, eu não gostei da forma como você falou comigo. Você é meu cliente, nós somos 2 homens adultos e tal, eu posso ficar puto, ou você pode ficar puto, beleza. Outra coisa é você ver
uma pessoa que só tá aqui porque foi uma decisão sua. Então, o filho realmente, cara, é uma coisa que exige de mim, e aí, sabendo disso, a decisão foi ficar em por questões emocionais, até minha e da minha esposa. Então, eu compreendi isso também, cara, de que é melhor a pessoa que não quer tomar a decisão, porque quem não quer ter filho não deve ter. O problema é ter e não querer, né? Total. E tem um monte. Tem um monte. Eu ouvi muito de muita gente, você seria um pai maravilhoso. Acho que seria. Adoro meus sobrinhos, adoro meu afilhado. Trato e cuido deles como se fossem meus filhos e vou proteger sempre que puder. Mas nunca, em 44 anos, passou na minha cabeça a ideia de ser pai. Então, e eu lembro de conversas com a minha mãe quando eu era criança. O dia que você tiver filho, eu virar e falar assim, não, eu nunca vou ter filho. Eu não quero. Com 8, 10, 12 anos de idade. Então, caramba, aí é um ponto... É uma definição muito... É uma definição muito clara. E aí eu acho que entra um ponto que, assim, primeiro, ninguém vem aqui obrigado a fazer nada. Mas todo mundo vem aqui com um propósito, um desígnio. Tentar buscar e entender aquilo que você veio te traz paz. Hoje, o meu estilo de vida, aquilo que eu faço e as minhas escolhas me trazem paz. Eu vivo muito em paz com todas as minhas escolhas. Que legal isso. Isso tem tudo a ver com as tomadas de decisão, porque são decisões difíceis, né? É uma decisão difícil. Sim, muito. Falo, abrir uma empresa, ter um filho, comprar uma casa, tudo são decisões que a gente toma, mas tem umas que são decisões que você não volta atrás. Você não volta atrás na decisão de tomar um filho. E as pessoas, hoje em dia, tomam essas decisões de forma inconsequente. Não estou desestimulando as pessoas de terem filho, não. Pelo contrário, eu acho que pessoas que querem têm que ter, principalmente pessoas que têm capacidade de educar de forma correta. Para meio que também dar uma balanceada nos que não têm o mesmo acesso a essa educação. Agora, tem que viver em paz com as escolhas. Eu vejo muito amigo meu com muito problema comportamental e emocional, e isso esbarrando em filho. Mas é porque tem uma coisa prática nisso daí, do dia. Por exemplo, quando o Heitor nasceu, o Heitor não dormia à noite. E eu tenho uma necessidade de dormir absurda. Eu fui um pai presente, e sou um pai presente, na medida... Bom, esse é o meu entendimento sobre mim. Eu posso fazer esse julgamento sobre mim. Mas eu acho que a Mariana se dedica muito mais. E eu acho que, de certa forma, todas as mulheres se dedicam muito mais à maternidade do que os homens à paternidade, dadas as devidas proporções. O filho exige mais da mulher. E aí, primeiro essa coisa de não dormir no começo. Imagina a sua vida, só que sem dormir. Então, essa palavra paz aí que você falou, você já tira ela. E aí você tem que... O índice de separação no primeiro ano é enorme, né? Enorme, né? É enorme. Aí... Você fala assim, não, peraí, a gente tá se desentendendo porque tá todo mundo cansado, tá todo mundo com fome, você precisa retomar sua rotina, etc e tal. Os custos são avassaladores, acontece um monte de coisa. Você não tem controle de nada. O meu filho, por exemplo, ele nasceu com a cabeça oval. Teve que usar o capacetinho. E até achar o caminho. Até achar os... E aí todo mundo, não, amarra uma camiseta, não sei o quê, dorme assim, não, faz uma física, faz não sei o quê. E ele crescendo, ficando deformado. Então, até você achar... que é o melhor pra ele, né? Que muitas vezes não vai ser o melhor pra você. Exatamente. E ter a coragem de fazer também, não. Porque ele usou, por exemplo, o capacete, ele usou 4 meses, 23 horas por dia. Coloca isso na cabeça de uma criança de 3 meses. Assim, eu lembro como a Mari ficou. Foi
Foi punk. Deve ser punk. Mas foi a decisão acertada, resolveu 100%, etc e tal. Então, a nossa, depois que ele cresceu e tal, não sei o quê, e aí também alguns amigos tendo mais filhos, em dado momento a gente balançou um pouco, assim. Mas quando você traz para o papel, e aí a gente começou a conversar sobre isso, a gente falou, cara, é melhor ter um e oferecer o nosso melhor para esse do que... não, aí as pessoas começam, não, mas... Quem vai cuidar de você mais velho vai ficar só... aí eu contrato um cuidador. Eu não posso pôr uma pessoa no mundo, tipo, porque ela vai ter o papel de cuidador, cara. Tipo, esse não é o motivo certo para ter um filho. Nenhum. Nem eu vou ter um filho porque eu preciso que ele me suceda na minha empresa. Não é a razão. Não é exatamente. Toda essa clareza. Eu acho que o que você está trazendo para essa conversa, que eu acho muito importante, é clareza para temas difíceis e delicados. E não é comum pessoas terem esse nível de clareza que você está trazendo. Eduardo, tem alguns anos de terapia. Eu tenho 12, e você? 12? Eu comecei a fazer terapia com 13 para 14 anos de idade. Você tem mais ainda, cara. Parei um tempo ali nos 20 e poucos, voltei. Eu acho que somando todo passa de 20 anos. Caramba, tá fazendo ainda? Agora não. Agora tô numa fase de autoconhecimento, mas tá correndo pra caramba, fazendo maratona. Lendo muito, estudando. A leitura para mim é algo desafiador. Porque eu nunca tive o hábito de ler. E aí, quando eu decidi, falei, não, como eu não tenho hábito de ler? Estudei, coloquei a leitura e me obrigo a ler, só que eu também não leio, eu leio e estudo, né? Então, eu vou ler, eu quero estudar aquele tema, anotar, livro todo rabiscado e tal. E normalmente livros que me ajudam tem que ter um propósito, tem que me ajudar a desenvolver, ajudar a sair de um ponto para outro. Então, atualmente é meio que autoterapia, mas logo eu volto para fazer alguns ajustes. E é legal trocar também de terapeuta, né? Troco. Eu já passei por 4. 2 mulheres, 2 homens no processo. E é legal, é diferente. Com teoria, com técnicas linhas diferentes também, o que é muito legal. E você tem que ter afinidade, né? Porque também você vai à terapia, você não entende essa afinidade, você... Travando e tal. Não flui e troca. Né? Terapia, eu falo que eu recomendo... Acho que todo mundo deveria ter um bom terapeuta para se consultar, para ver. Hoje em dia, a gente tem um pouco os mentores, né? Na área empresarial, óbvio, espiritual, você tem ali que não é uma terapia, mas é alguém que você consegue confiar e trocar, pedir uma opinião, ouvir. Nem tudo é terapia, mas tudo é terapêutico. Nem tudo é... Exatamente. Exato. E uma coisa que me ajuda muito é a corrida. Porque a corrida, eu entro em flow muito fácil. Muito fácil na corrida. Assim, passou de 2, 3 quilômetros, na hora que eu vejo foi 10, 12. Caramba, cara. E ali é uma meditação, né? Você está em estado de flow, você está... É o estado da meditação. Então, isso para mim... Você escuta música? Não, sem nada. Sem música, sem nada. Eu comigo mesmo. Sem? Nada. Nem na rua ou na esteira? 90% rua, 10% esteira. Mas nem na esteira eu ponho música. Por quê? 2 razões. Uma por ajude de controle mental ali. Porque a música, ela te gera um certo doping, né? Musical ali. Então, você tá correndo, você se distrai com a música, você pensa, aí é uma música mais rápida, você acelera um pouco mais, ela te gera um pouco de distração, o batimento cardíaco oscila muito também. Então, para mim, o primeiro foi controle mental, de entender controle. E eu tenho alguns treinos que eu faço propositadamente na esteira. Então, por exemplo, tô num ciclo que eu preciso treinar longo de corrida. Tenho lá 22, 23, 24K. Algum desses treinos eu vou correr na esteira. 21, 22, o máximo que eu corri na esteira foi 26. 26K na esteira, sem parar, com um suportezinho, minha hidratação, minha suplementação alimentar ali. Por quê? É treino mental. No final do dia, uma prova de Iron, meio Iron e maratona, ela não é sobre atividade física. É sobre cabeça. Então, você tem que estar com a cabeça preparada, porque são 4 horas correndo. 3 horas, 5 horas, 6 horas de um meio Iron. Pô, interessante isso, hein?
Eu tô correndo, mas eu corro 5K. Meu, você viu um vídeo dos caras do pelotão de frente da São Silvestre? Você viu no Instagram isso? Vi. Eles correm a 23 por hora. Não, inimaginável. Os caras são Velho, um avião. Você viu esse vídeo? O cara tá de bike e ele fala, meu, é chocante presencialmente, assim, né? Agora imagina o cara aqui com Kipchoge, que que ganhou aí todas as maratonas nos últimos anos. O cara corre uma maratona próxima a essa velocidade. Ele corre maratona. Ele corre maratona para 2 horas e pouquinho. Você pega 42 quilômetros em 2 horas. A 20 e poucos quilômetros por hora. Nossa, o cara é tipo uma motinha elétrica, né? Uma moto elétrica, outra. Óbvio, aí é treino, é fisiologia do corpo, tem um monte tudo, de um monte de coisa. Eu sou lento. Pra mim, eu também sou devagar e sempre. Boa. Fiz minha maratona ali em 4 horas e 3 minutos, um pouquinho, quase 4. Tá ótimo, tô feliz da vida. Boa. Pô, que legal, cara. Ó, a gente tá chegando ao fim. Pô, um prazerzaço te conhecer, conversar com você. Espero que você tenha gostado. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom o bate-papo, eu nem vi a hora passar, pra falar a verdade. Obrigado mesmo de coração, estou muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouco da história, do conhecimento contigo. Obrigado pela oportunidade. Quer deixar alguma mensagem final? Bom, eu acho que vou focar um pouco aqui na mensagem final no que eu sempre questiono para os empresários, né? As oportunidades da nossa vida passam. E muitas vezes a gente está pronto e preparado para pegar aquela oportunidade e dar um próximo passo maior. A pergunta e a reflexão que eu quero deixar é: e se o cavalo branco passar? Você está pronto para montar nele? E se você receber uma proposta de venda irrecusável da sua empresa? Você está pronto para vendê-la? Reflitam sobre isso, porque é algo que pode trazer muitos questionamentos. E a oportunidade aparece. E na maioria das vezes a pessoa não está pronta para vender, nem a empresa está preparada para maximizar o valor que ela pode. Acho que deixaria esse recado aí na linha, na linha profissional. Boa. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Curta o episódio, segue a gente. Meu, muita gente que assiste o episódio ainda não segue o canal. A gente tá no YouTube, tá no Spotify. Coloca as estrelinhas lá também, dá uma moral, porque ajuda a gente lá na distribuição. Comenta nas redes sociais. E é isso aí. O link, todos os links do Rodrigo, o link do site dele, o link do livro, tá aqui embaixo na descrição. Só clicar. Beleza? Valeu, vou ficando por aqui. Tchau.